Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada pela escolha, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Eliane? Sim, obrigada, né? Você que nos assiste, porque para nós é uma delícia. A gente sempre gosta de estar aqui. Os assuntos são sempre interessantes, né, Meires? Às vezes são desafiadores, mas sempre é interessante você participar. Hoje eu acho que é um pouco, porque hoje nós vamos falar o que fazer com a nossa fraqueza. Sabe? Porque tem, por mais especiais ou fortes que possamos ser, alguma área de fraqueza sempre ocorre no ser humano, né? Sim, com certeza. E eu acho que das vulnerabilidades, né, falando de fraqueza, é às vezes quando você não tem o que fazer, né? Não está na tua alçada, assim, então você tem que assumir que não tem. É porque tem essa tendência. Às vezes você tem que, como ele falou, se render à condição daquela fraqueza. Não dá para mudar, né? Não dá. Não adianta, às vezes, fazer muito esforço, fazer alguma coisa, né? Porque se nós fizermos, vai ser sempre na nossa força. Isso. Ora, se isso é uma fraqueza, né? Né? Não vai dar. Não vai dar. E tem, assim, aquele gasto de energia. Se a gente está falando de uma situação que já não está no nosso alcance e que a gente já não pode fazer, às vezes a gente está machucado, tá? Quer dizer, você vai gastar já uma energia que nem tem, né? Que já está frágil, ou que já está quebrado, ou que já está terminado. Mas isso não impede de tentar, né? Sim, você vai. Não impede de tentar, porque eu digo, você só se rende quando você viu que não deu mesmo, né? Sim. Mas, para nós cristãos, e o que vai na nossa conversa é isso, nós temos um Deus que lida com nossas fraquezas. Sim. Nós temos um Deus forte, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje o que fazer com a nossa fraqueza, é claro, porque nós vamos falar à luz daquilo que a Bíblia trata, a palavra de Deus trata. E quando Jesus nos chama, né, para caminhar com Ele, que nós o aceitemos, Ele já fala isso: venha que meu fardo é leve, eu levo para você. Então a proposta dele, o convite dele já é esse, né? Então, mas para nós antes. Então, primeira coisa, tem duas... como é que eu vou reagir? Porque a pergunta que eu fiz para você é essa. O que fazer com a nossa fraqueza? O que fazer com... Tem praticamente duas possibilidades, duas respostas. Ou você aceita, tá? Sou assim, né? É uma tendência humana, né? E às vezes nem é tão bom, não pode. Ou a segunda é a que nós queremos conversar com você. A gente pode trocar essa fraqueza por essa força que nós, como cristãos, vamos conhecer, se quisermos conhecer, né? Isso, e eu acho que estando na primeira situação que você falou, né, de aceitar, assim, às vezes é temporário, né? A gente está naquela situação, ou uma doença, porque o que nos fragiliza mais do que uma doença é saber que às vezes é temporário, tem uma cura, tem um medicamento, às vezes tem um tempo de se entregar, de se render mesmo, né? Mas até até para você optar pela segunda, você tem que reconhecer a primeira. Isso que eu ia falar. Isso, certamente. Sabe, porque na hora que você optar pela segunda, é porque você se rendeu à primeira. Na primeira porque senão você vai ficar tentando ad eterno. Isso, né? Não tem isso. Não tem pessoas que ficam a vida inteira. Chega né? à exaustão. Chega, exatamente. Né? Então, a primeira mesmo é olhar humildemente para a condição da fraqueza e permitir que Deus a fortaleça, a transforme, né? Isso. Porque são possibilidades que eu te ofereci: aceitar ou trocar. E, em um certo ponto, elas são excludentes, ou uma ou outra. Porque se você aceitar e ficar só nela, a segunda nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Né? A segunda requer um desejo, uma ação, né? De entregar. Mas sabe por que não é tão simples, querido? Porque eu vou dar uma experiência nossa em aconselhamentos cristãos que a gente faz. Nós somos conselheiras, trabalhamos com mulheres, né? Homens trabalham com homens e assim... E às vezes nós usamos dessas duas. A gente está diante de uma mulher numa situação onde ela relata uma fraqueza que a gente diz para ela assim: entregue tudo isso para Deus, deixa Deus agir, deixa Deus fazer e tal. Dependendo do que ela contou fazer, a gente vai falar coisas diferentes. A gente vai dizer: você precisa tomar uma atitude. Você precisa
mudar. Porque aquela coisa depende realmente de você. De você mudar. Né? Em muitas situações, como nós aconselhamos mulheres, às vezes até a atitude é que assim, deixe de agir tanto, se retire um pouco do ambiente, você está agindo demais. Então nós vamos jogar com essas duas, sabe? Perfeito. Nós vamos jogar com essas duas, vamos ter que pedir sabedoria do alto para fazer isso, né? Discernimento. Sim, porque mesmo tudo vai permear a graça, sabe, Eliane? Sabe por quê? Porque às vezes quem traz um problema para nós, vamos supor, é uma viúva. Ora, eu não tenho experiência de ser viúva. De ser viúva, nem de quem eu vou estar dependendo? Isso. Nem você. Então, nós vamos estar na completa dependência do Espírito Santo nos iluminar. Sabe? Perfeito. Aí a gente vai jogar assim, né? Mas o que a gente quer, né, é falar sobre permitir que Deus trate com as nossas fraquezas, porque nós vamos encontrar na palavra de Deus grandes personagens bíblicos mesmos, sabe? Lidando com elas. E nós queremos lidar com elas, então vamos aprender alguma coisa com eles. Eles fizeram, né? exatamente. Porque eles fizeram e tudo mais. Agora, vamos ver, porque cada situação é uma. Vamos ver uma primeira delas que está no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 12, que diz assim, Paulo falando, começando no 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Uau, lindo, que lindo e tem tudo a ver, não podia faltar na nossa conversa. Com certeza, né? Essa é a principal. Essa é. E o reconhecimento dele, né, de que ele conseguiu, vindo de quem vem, porque Paulo era sábio, Paulo. Era sábio, Paulo. Ele sabia como fazer, ele era ativo, né, não era uma pessoa assim que simplesmente esperava, mas ele entender que aí agora ele estava, né, forte em Deus, é fantástico. Nós estamos falando, né, aos olhos do mundo, um super apóstolo, que reconhece uma fraqueza, tá? E eu acho tão interessante ele expondo aos coríntios uma fraqueza pessoal dele. Sim, né? Ele está expondo uma fraqueza, porque tem gente que tenta esconder as fraquezas, não é isso? Não, é comum tentar. Tem gente que tenta, É comum. Ele está botando uma luta pessoal, era uma coisa que o atrapalhava, ele teve que ir diante de Deus com ela, ele chamou isso de espinho na carne, né? Até ele disse que era um mensageiro de Satanás. A Bíblia não vai nos contar realmente qual era o problema. Então os teólogos, cada um vai dizer que era alguma coisa, eu tenho meu ponto de vista particular, a Eliane pode ter o dela, tá? Porque a Bíblia não diz. Eu, naquilo que eu penso, eu vou puxando um ou outro textinho ali, mas outros também puxam e não vem ao caso. O problema é que isso atrapalhava ele. Sim, bastante. Atrapalhava ele ser mais efetivo como apóstolo, tudo, né? E às vezes precisava até de outros com ele, né? E sabe o que, queridos? O que eu digo assim, que precisa... Talvez Paulo até já tivesse, por ele mesmo, tentado consertar isso, né? Provavelmente. Eu vou acabar falando o que eu penso, mas, por exemplo, eu penso que era um problema na visão. Eu acho que era um glaucoma, alguma coisa assim. Naquela época, né, já havia alguma coisa, algum remédio para olhos. Então, eu acho que, por ele mesmo, talvez ele até possa... ter tentado alguma coisa. Porque não é o que nós fazemos nas nossas fraquezas. Sim, e sendo ele muito próximo de Lucas sendo médico, provavelmente ele já teria ajudado, né, dessa forma, com medicamento, alguma coisa que na época o que tinha na época. Mas realmente não lhe foi tirado, né? E eu acho muito pertinente, porque nós fazemos assim, quando nós descobrimos uma fraqueza em nós.
a gente vai tentar, no nosso braço, na nossa força, Sim, consertar. Ou nos recursos que o mundo oferece, né? E eu acho que é uma coisa natural. Deus espera da gente também uma certa atitude, né? E por isso que é importante as duas coisas em paralelo. Enquanto oro, peço a orientação de Deus e que Ele haja, eu vejo alguma coisa. A hora que Deus fala e você vê que não tem condições, você entrega, e até aquilo mesmo, sabe? Por exemplo, se você precisa, por uma fraqueza em termos de doença, como você diz, se existe determinado remédio efetivo, eu dou graças porque Deus permitiu que o homem descobrisse isso. Eu recebo como os bênçãos de Deus. De Deus. Porque lá atrás ele já deu a bênção de alguém ser iluminado e descobrir. Para fazer aquilo. Né? Então, amém. Está tudo bom. Eu acho Está tudo bom, né? Agora, eu concordo. Só que, gente, a coisa era tão séria que a palavra diz que ele pediu 3 vezes. Ele pediu 3 vezes. Eu não sei quanto a você aí, como é que você é diante de oração. Mas quando eu estou pedindo pela 3ª vez para Deus, eu já estou chorando diante de Deus, entende? Para mim é bem assim. Derrama o coração. Já estou lá embaixo falando, olha aqui o desespero, né? Então, não sei como que era para Paulo, mas é súplica mesmo, né? Pedir 3 vezes é suplicar, é mostrar a nossa impotência diante daquilo. E se é como a gente pensa que é a visão, vamos dizer assim, que ele estava pedindo até para poder estar mais no propósito de Deus. Sim, para tudo. É muito interessante, né? O atrapalhava. E nós fazemos assim às vezes. Alguma coisa que a gente pede para Deus, na nossa fraqueza, a gente coloca, porque é para fazer tua obra. Não é assim que eu gosto. Para fazer tua obra, como se isso... Mas sabe o que? Disso tudo que a gente aprende, que Deus não o atendeu. Deus disse para ele assim, a minha graça te basta. Uau! Eu não sei se ele esperava. É uma palavra meio dura, né? Eu penso assim, eu sei, tua graça é boa, mas eu queria ser curado, né? Mas ele vai dar lição do interesse da nossa conversa. Ele vai dizer, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Uau! É a nossa conversa. Aí, né, Mirtz, é bem legal, porque Deus fala para ele, alguma coisa eu estou trabalhando no seu caráter, na sua personalidade, que precisa disso aí, né, desse espinho na tua carne. Então, por isso que Deus não tirou, né? Tanto é que mais tarde ele vai até realmente ter um discernimento disso. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que ele vai discernir, né? Mas eu não sei se no primeiro momento é o que ele gostaria de ouvir mesmo. Com certeza. Porque eu não era, né? Com certeza não é. Olha, né? Você está aprendendo alguma coisa. Eu estou chamando ele de super apóstolo, mas ele era tão humano quanto eu ou você. Sim. É que ele tinha um conhecimento muito grande, habilidade, né? Sabe, quando Deus diz assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu preferia que ele dissesse para mim, eu vou te mostrar o meu poder. Né? Mas ele disse, vai ser em cima da tua fraqueza. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno, a gente volta já para continuar essa conversa. Estamos de volta, né? E nós estamos falando sobre como lidar com a nossa fraqueza, né? E nós temos um Deus que disse que o poder dele vai se manifestar na nossa fraqueza. Né? Eu vou repetir o verso 10 que Paulo falou. Ele disse, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Eu queria deixar bem marcado para você. Ele disse assim, quando eu sou fraco, eu sou forte. As duas coisas ao mesmo tempo. Seria um paradoxo, sabe? né? Porque ele não está dizendo assim, antes eu era fraco, aí por conta de Deus eu me tornei forte. Não. Ou então... quase que junto, né? É junto, sabe? Eu posso ser fraco e forte. Fraco
Eu, na minha humanidade, e Deus forte em mim. É isso né? Que eu ia falar. É uma unidade, né? E sozinho, tipo aquela fala da corda sozinha é mais fraca, mais dobrada, ou você junto, atuando junto, a força vem dele para nós, e essas coisas do mundo que nos abatem, que nos deixam fracos, torna-se forte, porque nós deixamos ele agir, né? E sabe... quando sou fraco, sou forte, quando nós estamos tratando do poder de Deus na nossa vida, talvez, querido, algumas das coisas que a gente acha tão fracas, tão impossíveis, seja o potencial que Deus vai usar. Isso. Você já não sentiu isso? Assim, eu já senti isso na minha vida, coisa que eu digo... Eu juro que eu não teria competência para isso se não fora o Senhor. E isso, assim? Você tem certeza que vem dele, porque você não saberia fazer, não teria condições. Teria, eu né? já vi isso também. Isso é bastante comum, né? E aí a gente pode trabalhar uma coisa que é a fé, muito legal nessa hora, porque você fala... Deus, eu tenho certeza, eu creio que eu não faria. Né? Uma fé tremenda. Sob a tua palavra eu lançarei rede. Eu não estou vendo nada aqui, eu já constatei, não tem peso aqui. Mas se o senhor falou, né? Vamos embora. Sabe, agora, então a gente está dizendo que as nossas fraquezas, sabe, são pontos onde Deus pode invadir a nossa vida com poder. Sim. É o que nos dá. Agora, também nós não estamos aqui para dizer para você, olha... não precisa mudar, né? Ou precisa mudar, não dá. Deus vai trabalhar na fraqueza, então não preciso mudar, eu vou continuar com essa fraqueza. Não. Às vezes você vai ter que dar passos de fé, você acabou de colocar, né? Porque uma atitude de alguma forma. Eu não estou te excluindo aceitar ou trocar. Os dois, a gente não acabou de falar, os dois, né? Então, para eu também ser melhor, a gente sempre diz isso, para você mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar quem você é no momento. Isso. Porque se você quer mudar, você precisa saber quem você é. Isso. Eu acho que aí cabe bem a gente entender ou lembrar assim, né, o fruto do Espírito. Porque à medida em que você se entrega e se rende a Deus na fragilidade, é porque você já trabalhou tanto o teu eu, o teu caráter, assim que o Espírito Santo já está agindo em você. Você já é longânimo, porque senão a pessoa ia se desesperar. Você já tem aquela paciência, porque senão você não ia conseguir esperar, né? Já não está cheio de ansiedade, porque senão você não ia conseguir entregar. Então, antes disso, ou ao mesmo tempo com isso, ele vai trabalhar esses frutos do Espírito na gente, né? E sabe, queridos, a gente vê em tantas coisas nesse mundo, expressões assim, foi Deus. A gente vê isso até, por exemplo, num atleta, na hora que ele está recebendo o máximo, e a pessoa diz, você conseguiu, ele tem a humildade de falar, foi Deus. Ele permitiu que numa fraqueza, claro, ele é forte naquilo que ele faz, ele é bom, mas acontecem fragilidades numa disputa, né? Sim, imprevistos. E aí você diz, foi Deus na minha fraqueza. Pessoas que se superam, a gente usa bastante isso, né? Se superam, vão além, né? E alguns têm a coragem de confessar, foi Deus. Foi Deus, exatamente. Moisés, por exemplo, Moisés era gago. Quando Deus o chamou, ele falou que não ia dar para ele, simplesmente, né? Não, desse jeito. Não vai. Ele abriu o coração, honestamente, Senhor. E Deus falou, olha, meu filho, eu te escolhi para ser um dos maiores líderes da história. Então, a tua fraqueza não me interessa, se esse é o ponto de fraqueza seu, né? Confia que é quase que o oposto do Paulo. Para Paulo ele falou, caminha assim, que é assim que eu estou com você, né? Estou com você desse jeito. E já Moisés falou, não, vai que vai ser diferente. E ele usou pessoas assim, que tinham pontos de fraqueza. Raabe era uma prostituta, sabe? Isso é um ponto de fraqueza. Ruth era uma moabita. Jeremias, quando foi chamado para ser profeta, falou, eu sou muito novo, eu não sei falar, eu não entendo nada. Ele falou, olha, eu vou encher a tua boca, eu vou te dar palavras, né? Eu vou ser forte na tua fraqueza. Né? Davi era um menino, né? Olha, eu vou ler para você a lista dos heróis bíblicos que está no livro de Hebreus. Você pode conferir depois, mas eu vou ler algumas aqui. Porque a lista é grande, eu vou pegar o final da lista para dar um
um entendimento na nossa conversa. Hebreus 11, no 32, diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada. Agora a palavra de Deus diz assim: da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército e estrangeiro. Eu vou reforçar essa frase para você, porque eu acho linda ela aqui. Maravilhosa. Da fraqueza tiraram força. Uma fraqueza que se tornou força. Eles estavam cumprindo um chamado de Deus. Eu acho que aí desses todos o que salta aos olhos é o Sansão, né? Porque ele tinha toda a bênção, era forte, tinha a proteção de Deus, e ele errou tanto, né? Ele foi tanto pela humanidade dele, e ele teve total fraqueza, os cabelos cortados, os olhos cegos, né? Mas ele, em Deus, a hora que ele realmente se rendeu, a hora que ele realmente se entregou, ele teve que esperar e a força veio de Deus. E o contrário dele tem o Gideão. Que o Gideão estava lá quando Jesus encontra o Gideão estava escondido, estava lá malhando no lagar escondido. E Deus chega para ele e fala assim: vai nessa tua força. Aí ele fala para Deus: que força? Eu estou me escondendo, todo mundo é mais forte do que eu, todo mundo quer me matar. E Deus chama e diz: vai nessa tua força. E só Deus via a força dele ali, né? Sabe, nós temos um Deus que nos encoraja. Sim. Nós temos um Deus que encoraja para a mudança. Ele vê o melhor de nós, né? O que nós podemos nos tornar. Agora, quem atrapalha somos nós. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós não temos clareza se as nossas fraquezas devem ser aceitas ou trocadas ou juntadas. A clareza, a falta de clareza é nossa. Exige sabedoria. É assim, né? Sim. Algumas coisas precisam ser aceitas na nossa vida como fraqueza, porque elas não vão desaparecer. Se é uma coisa congênita, se é alguma coisa, né, como tal, e a gente precisa ter entendimento. E é preciso aprender a caminhar com ela, né? Por exemplo, no natural, quem nasce cego, não enxerga, ele tem um sentido a menos, ele vai desenvolver provavelmente com muito mais facilidades outros dois sentidos. O tato, porque ele vai precisar do tato para enxergar, e vai desenvolver o ouvido, porque tudo que ele ouvir... Então, você pode ver que o tato e o ouvido de um cego é muito mais desenvolvido do que quem enxerga. Do que quem enxerga, exatamente. Ele está compensando uma fraqueza. Então, ele está lidando com ela, tá? Agora... Eu estou falando que algumas fraquezas, elas precisam ser trocadas mesmo, porque elas não fazem parte da identidade que Cristo deu para nós. Para nós, exatamente. Vou pegar exemplos assim. Por exemplo, você é introvertido, para dentro, não fala com ninguém, super tímido, tá? Você acha isso um ponto fraco. Em algumas situações, isso é uma fraqueza mesmo, em algumas situações. Né? Por quando ela vai ser fraqueza? Se você for isso porque você é medroso. Né? Deixa o medo. Aí, diante de Deus, está errado, porque Deus não quer que a gente viva com medo. Vou ler o versículo para você. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Algumas traduções dizem espírito de covardia. Sabe? Então, se a tua timidez, se a tua introversão é resultado de medo, precisa mudar. Precisa mudar, exatamente. Porque senão você vai estar se omitindo de expressar-se, de dizer o que precisa, de levar a palavra de Deus, e sendo seguro por esse medo que só vai tolher a vida da gente. Vai mexer com a vida inteira, se você pensar certamente. Bem, né? E por um outro lado, como você disse, né, Mirtz, às vezes ser introspectivo e falar menos, como dizem provérbios, também às vezes é um sinal de sabedoria, né? Porque daí não está apoiado no medo. No medo está apoiado na prudência. Ela só vai ser danosa, então essa é aquela que você pode escolher ficar. Se está bem assim, porque tem pessoas que ficam
gostam, se sentem bem, se entendem, se identificam como introvertido, chega e diz tranquilamente, olha, eu sou mais tímido, eu sou mais extrovertido, e está tudo bem com ele. Isso, e também não incorre numa outra fraqueza que seria falar demais ou falar o que não deve, né? E eu até penso, e mesmo até quando você deixar Deus trabalhar na tua fraqueza, vamos supor, em cima desse mesmo exemplo, onde Deus vai trabalhar em cima do seu medo. Porque o que está causando tudo isso é o medo. Agora, quando o medo sair e deixar Deus trabalhar, não significa que você vai virar a pessoa mais falante do mundo, exatamente. Pode ser só que você não tenha o medo. Não tenha mais o medo. E continue sendo aquela pessoa mais introvertida, porque o mundo precisa de pessoas assim também. Sim, certamente. Né? Sim, que pensem, né? Que raciocinem. Que vai, né? A reflexão é uma interessante. Sabe, querido, esses processos, eu quero dizer para você, que são processos individuais, absolutamente singulares, individuais, é de um para outro. Uma coisa para Eliane, uma coisa para mim, uma coisa para você que está nos ouvindo, né? As nossas fraquezas, elas são tão únicas quanto as nossas forças. Quanto as nossas forças, exatamente. Né? E sabe, e às vezes, uma coisa que a gente tem, a gente não vigia pontos fortes, a gente fica vigiando só os fracos também, né? Agora, você sabia que uma fortaleza, se não for vigiada, ela cai? Né? Exatamente. Ela está suscetível também, né? E para encerrar, esse é um assunto bem longo, queridos, não dá mesmo, mas como a gente vai fechar essa conversa, eu gostaria de deixar uma coisa assim para a gente não confundir. Às vezes a gente está chamando de fraqueza o que a Bíblia diz que é pecado. Né? A gente não encara como pecado, esse é meu ponto fraco, é uma fraqueza minha. Não, querido, às vezes você está pecando mesmo, né? Tem que consertar, e esse precisa ser trocado. Esse não é assim, esse precisa ser trocado mesmo, né? E outra coisa, eu vou fechar com a frase que está escrita na Bíblia: para tudo isso você precisa querer. E orar, né? Que Deus mostre em oração. Eu vou ler Filipenses 2:13 para a gente fechar. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Era o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convido para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.